Olá, como vão? Tudo bem? Hoje nós vamos aprender a divisão envolvendo números decimais. Muito bem. Digamos então que a gente queira dividir 12 décimos por 24 centésimos. Ora, lembrando que divisão pode ser entendida dessa forma. Eu quero saber quantas vezes o 24 centésimos cabe dentro de 12 décimos. O 12 décimos é maior que 24 centésimos. Quantas vezes esse número cabe aqui dentro? Quantos 24 centésimos são necessários para que eu consiga obter 12 décimos? É como se nós quiséssemos fazer essa adição aqui, ó, 24 centésimos, 24 centésimos, 24 centésimos, 24 centésimos, 24 centésimos, várias parcelas iguais, para obter isso aqui. Quantos desses eu preciso? Quantos 24 centésimos eu preciso para obter 12 décimos? Não é isso? Então, para que a gente possa efetuar essa divisão envolvendo números decimais, a primeira providência é: verifique se a quantidade de casas decimais, né, dos dois termos aqui da divisão são iguais. No caso aqui não são. Eu tenho duas casas decimais aqui e uma casa decimal. Na verdade eu estou fazendo o quê? Essa divisão aqui seria uma divisão de décimos por centésimos. Não posso fazer esse tipo de divisão. Eu só posso dividir décimos com décimos, ou centésimos com centésimos, ou milésimos com milésimos. Ou seja, assim como nós fizemos na adição e na subtração, eu preciso primeiro igualar as casas decimais. Tá certo? Então, eu tenho uma casa decimal aqui, tenho duas casas decimais. Vou acrescentar zero onde tem menos casas decimais. Vou acrescentar um zero aqui. Dessa forma, eu não altero o número, certo? 12 décimos é o mesmo número que 120 centésimos. Eu acrescentando zeros na parte final no final da parte decimal, eu não altero o número. Ou seja, eu continuo tendo o mesmo número aqui, certo? Só que agora, a maneira de eu ler isso aqui é 120 centésimos. 120 centésimos divididos por 24 centésimos, aí sim. Quantos 24 centésimos são necessários para que eu obtenha 120 centésimos? É essa a pergunta. Então vamos fazer a divisão. Depois que você iguala as casas decimais, o que você faz é a divisão como se não houvesse casa decimal. Certo? Ou seja, nós vamos eliminar, após igualar as casas decimais, vamos eliminar as vírgulas e efetuar a divisão. Se eu elimino a vírgula aqui, eu fico com 120. E se eu elimino a vírgula aqui, eu fico com 0,24. 0,24, mesma coisa que 24, certo? Eu vou fazer essa divisão. Então, eu vou armar esta divisão, 120, divididos por 24, e o resultado aqui será o mesmo desse aqui. O mesmo resultado. Lembra que você deve saber que quando nós temos uma fração, não é, por exemplo, 10 quintos, o traço da fração também significa divisão. Esse número aqui pode ser representado através de uma divisão. Isso aqui é um número, mas eu estou representando um número em forma de fração. Mas esse número pode ser representado através de uma divisão. Como? O traço de fração também pode ser entendido, compreendido, né? Ou representado como uma divisão. Então isso aqui é a mesma coisa que 10 dividido por 5. E 10 dividido por 5 é 2, certo? Isso aqui é exatamente o número 2, escrito de outra maneira. Não é? Se eu simplificar o numerador por 5, vai dar 2. E o denominador por 5 vai dar 1. Ou seja, vai ficar 2 inteiros. Se eu dividir por 5 o numerador e por 5 o denominador. Isso não altera a fração. Eu obtenho a fração 2 inteiros, que é a mesma coisa que 2. Portanto, 10 quintos é o número 2, representado em forma de fração. Correto? Agora,
Lembre-se que sempre que você tem uma fração, você pode representar a fração, a fração representa um número, mas eu posso representar esse número fracionário em forma de divisão. O traço da fração pode ser substituído por uma divisão, pelo sinal de divisão. Então, aqui nesse caso, ó, quando eu tenho, você sabe que daqui para cá eu não terei nada. O que eu tenho aqui pode ser escrito em forma de divisão, ou melhor, em forma de fração. Eu poderia ter escrito isso que está aqui também desta forma. 120 centésimos divididos por 24 centésimos, correto? Isso aqui é o mesmo que isso. Isso aqui é um número, certo? Que número é esse? É o número que eu vou encontrar aqui quando eu efetuar a divisão. Isso é um número, escrito em forma fracionária. Mas eu posso escrever esse número assim, ou posso representá-lo assim. Para a matemática isso não faz diferença, certo? E olha, se eu tenho aqui em forma de fração, eu posso multiplicar o numerador e o denominador por 100, correto? Eu não altero a fração. Se eu multiplicar o numerador por 100 e multiplicar o denominador também por 100, o que eu vou obter é 120, multiplicando por 100, basta deslocar a vírgula 2 cada para a direita, né? Vimos isso no vídeo anterior. Então, eu vou obter 120. E aqui eu vou obter 24. Ou seja, essa nova fração aqui é a mesma dessa, e ela pode ser escrita assim, ó. 120 divididos por 24, que é o que nós estamos fazendo aqui, ó. 120 dividido por 24, 120 dividido por 24. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso, é a mesma coisa que isso, que é a mesma coisa que isso, que é a mesma coisa que isso. Certo? Portanto, olha o que nós fizemos, e eu não alterei nada. Nós igualamos as casas decimais e eu tiro a vírgula. Tirar a vírgula é como se isso aqui tivesse em forma de fração e eu tivesse multiplicado o numerador e o denominador por 100. Isso não altera a fração, certo? Aí vira 120 divididos por 24. Eu faço a divisão e o que eu obtiver aqui vai ser exatamente o valor dessa divisão aqui. Correto? Então, resumindo, o que nós temos que fazer? Igualar as casas decimais, tirar a vírgula e efetuar a divisão. Você já sabe como fazer. Correto? Vamos fazer isso aqui rapidinho para ver exatamente qual o valor que dá. Não é? Então aqui, eu igualei as casas decimais. E retirei a vírgula. Fiquei com 120 dividido por 24. Então, 120 divididos por 24 é 5. 5 vezes 24 é exatamente 120. E o resto vai ser 0. Veja, então, essa divisão aqui dá exatamente 5. O que significa isso? Significa que eu preciso de, uma forma de você ver, 24 centésimos cabem 5 vezes em 12 décimos, ou em 120 centésimos. Eu preciso de 5 parcelas iguais a essa, somadas, para conseguir obter 12 décimos. Tá? Se eu somar isso aqui, se eu fizer essa adição aqui, eu vou obter exatamente 120 centésimos ou 12 décimos. Tá? Então, 24 centésimos cabem 5 vezes em 12 décimos. Perfeito? Vamos lá. Vamos ver aqui outro exemplo. Então não tem muito mistério, né? Na verdade, a gente vai igualar as casas decimais, retirar a vírgula e efetuar a divisão. Por exemplo, 9 dividido por 2. 9 dividido por 2. Ora, para começar, eu já poderia entender isso aqui, ou representar essa divisão em forma de fração, se eu quisesse. 9 meios, certo? Não esqueça disso.
Agora, para efetuar essa divisão aí, eu não preciso igualar as casas decimais. Já estão igualadas. Na verdade, nem tem casas decimais, nenhum dos dois aqui. Então, vou efetuar a divisão normalmente. 9 dividido por 2. Ora, essa divisão, quantas vezes o 2 cabe dentro do 9? Cabe 4 vezes. 4 vezes 2, 8. 8 para chegar a 9, 1. Resto 1. Nós normalmente pararíamos aqui. Porém, agora, nós vamos continuar efetuando essa divisão. De que forma? Assim. Nós não vamos parar aqui. Não vamos deixar esse resto aqui. Nós vamos fazer o seguinte. Se eu tivesse aqui, por exemplo, o número 4, o que eu faria? Eu ia baixar o 4. Agora eu ia baixar o 4, né? E quando eu baixo, eu pergunto quantas vezes o 2 cabe dentro do 14. Seria 7, certo? Então, se não fosse 9 dividido por 2, mas 94, por exemplo, dividido por 2, eu baixaria o 9 primeiro, 4 vezes 2, 8, resta 1. Vou baixar o próximo número que está ali, certo? Vou baixar o próximo. Aí quando eu acabo de baixar, sempre que eu acabo de baixar, eu pergunto quantas vezes o 2 cabe aqui nesse novo número formado, 14? Caberia 7 vezes, então resto 0. Beleza. Agora, como eu não tenho nenhum número para baixar mais, certo? Eu efeitei 4 vezes 2, 8. Resto 1. Agora não tem mais o que baixar aqui. Mas eu posso continuar efetuando essa divisão para obter um número decimal aqui da seguinte maneira. Já que eu não tenho nada para baixar aqui, eu baixo o 0, que é o nada, vamos dizer assim. Então eu não tenho nada, baixo o 0. Vou baixar o 0. Baixei esse 0 do onde? Do nada. Baixei esse 0 do nada, mas eu baixo o 0. Esse é o procedimento. O algoritmo é esse, né? Baixo o 0, certo? Porque eu quero continuar a divisão. Embora eu tenha encontrado um resto, e o resto não é 0, essa divisão não é exata. Quando o resto é 0, a divisão é exata. Essa divisão não é exata. Embora eu tenha encontrado resto diferente de 0 e a divisão não seja exata, eu quero continuar a divisão. E eu posso fazê-lo. Como? Eu baixaria algum número daqui, mas como eu não tenho número nenhum, não tenho nada para baixar, eu baixo o nada, entre aspas, que seria o 0. Baixo o 0, tá certo? Quando você baixar um 0 do nada, porque aqui não tem 0 escrito. Tá? Se tivesse um 0 aqui, você ia baixar o 0 normalmente, mas não tem. Quando você baixa um 0 do nada pela primeira vez, você é obrigado a colocar uma vírgula aqui no quociente, tá certo? Aqui, ó, no quociente. Então, toda vez que você baixar o 0 pela primeira vez, você vai botar uma vírgula aqui. Da próxima vez, se for o caso de você precisar baixar um 0, você não vai colocar outra vírgula, você já colocou uma vírgula, né? Não existe número decimal com 2 vírgulas, é uma vírgula só, certo? Baixei o 0, certo? E veja, assim como você faz em qualquer divisão, quando você baixa um número, o que você faz? Quantas vezes o 2 cabe aqui dentro do 10? Cabe 5 vezes. 5 vezes 2, 10, resto 0. Agora deu resto 0. Mas o número aqui é um número decimal, tá certo? Isso é um número decimal. Como o resto deu 0, a gente chama isso aqui de decimal exato, tá certo? Isso aqui é um decimal exato porque o resto deu 0. Por que exato? Existe decimal não exato? Existe. Nós vamos ver isso num outro momento, tá? Mas, por enquanto, guarda isso. Eu consegui obter resto 0, né? Mesmo não tendo outro número para baixar aqui, eu baixei o 0, né? Coloquei a vírgula aqui porque foi a primeira vez que eu baixei o 0. E aí eu continuei a divisão. Coloco uma vírgula aqui e pergunto, já que eu acabei de baixar, eu pergunto quantas vezes o 2 cabe aqui nesse novo número formado que é o 10? 5 vezes. 5 vezes 2, 10. Resto 0. Acabou a divisão e essa aqui é a resposta. Portanto, 9 dividido por 2 é 45 décimos. O que significa isso? Que se eu tiver 45 décimos duas vezes, o 45 décimos ele cabe duas vezes dentro do 9. De fato, olha, 45 décimos mais 45 décimos, eu preciso de 2 45 décimos para obter o 9. 5 mais 5, 10. Vai 1, 4 mais 4, 8 com 9. Isso aqui é o número 9. Então eu preciso de 2, 4,5, 45 décimos para obter o 9. Certo? 45 décimos.
vezes 2, 9. Certinho. Perfeito? Nossa conta aí está certinha. Muito bem. Então, veja que nós obtivemos aqui um número decimal por essa divisão. E você, lembrando o que eu disse anteriormente, agorinha, que 9 dividido por 2 pode ser representado em forma de fração, não é? E se isso aqui é o número 45 décimos, isso aqui também é. Certo? É como se eu pedisse a você, primeiro, isso aqui é uma forma diferente, uma forma a forma fracionária do número 45 décimos, né? Esse número está representado aqui em forma de fração. Aqui ele está representado em forma de número decimal. Se eu pedisse a você, passe para a forma decimal a seguinte fração, 9 meios. Você poderia simplesmente efetuar a divisão. 9 dividido por 2, como acabamos de fazer aqui. E você vai obter o número decimal correspondente a essa fração. Não é? Claro, você poderia também, como a gente já fez, multiplicar por 5 o denominador e por 5 o numerador. 9 vezes 5, 45. 2 vezes 5, 10. 45 décimos. 45 décimos, mesmo resultado. Mas eu posso usar esse recurso ou posso dividir o numerador pelo denominador. Certo? Muito bem. Precisamos ver mais alguns exemplos aqui, para que não haja dúvida. Por exemplo, 9 dividido por 4. 9 dividido por 4, que eu poderia escrever em forma de fração, 9 quartos. E se eu pedisse a você, passe para a forma de número decimal, bastaria fazer essa divisão. 9 dividido por 4, você encontraria o número decimal aqui. Vamos efetuar essa divisão aqui. 9 por 4, começando assim. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 9? Cabe 2 vezes, né? 2 vezes 4, 8. Restam 1. Resta 1. Né? Agora, ao invés de parar a divisão aqui, nós queremos continuar dividindo, certo? Como não tem mais nada que baixar aqui, eu baixo nada entre aspas, baixo zero. Então, vou baixar o zero. E como eu baixei o zero pela primeira vez, eu coloco uma vírgula aqui. E lembre-se, cada vez que você baixa um número, você tem que perguntar quantas vezes o divisor cabe aqui dentro. Quantas vezes esse 4 cabe dentro do novo número formado do 10? Cabe 2 vezes, certo? 2 vezes 4, 8. Para chegar a 10, restam 2. Certo? Tem um resto aqui, mas eu não vou parar a divisão. Eu quero continuar a divisão para ver se eu consigo obter um resto zero. Vamos tentar novamente. Vamos continuar tentando. Então, o que eu faço? Eu vou baixar um zero do nada de novo. Vou baixar um zero do nada. Não vou botar vírgula aqui, que eu já coloquei vírgula. Mas como eu acabei de baixar um zero, eu vou perguntar, quantas vezes o 4 cabe aqui dentro do 20? Cabe 5 vezes. 4 vezes 5, 20. Resto zero. Pronto, obtive resto zero. Certo? Essa não é uma divisão exata. Eu obtive resto zero, mas o número aqui é decimal. Eu não posso chamar essa divisão de divisão exata. Mas esse número decimal aqui é um decimal exato que a gente chama. Por quê? Porque o resto é zero. Tá? É um decimal exato. A divisão não é exata. Perfeito? Então, se eu pedisse a você, represente essa fração em forma de número decimal, você poderia dividir 9 por 4 e obter 225 centésimos. Correto? Muito bem. Vamos ver mais uns exemplos aqui, porque divisão é um pouco mais delicado, né? Divisão a gente precisa ter um pouco mais de atenção. 5 dividido por 8, não é isso? Que eu poderia ter escrito assim, 5 oitavos, mesma coisa, representa o mesmo número. Então vamos efetuar essa divisão aqui, 5 dividido por 8, só que agora o 8 não cabe dentro do 5, certo? Então se eu perguntar a você assim, quantas vezes o 8 cabe dentro do 5? Não cabe, cabe 0 vezes. Ele não cabe, ele cabe 0 vezes, não cabe. Se coubesse uma vez, você colocaria 1. Se coubesse 2 vezes. Mas não cabe nenhuma vez, então 0, ele não cabe. Certo? O que você faz quando você encontra um número aqui? Você multiplica isso por isso, coloca aqui e faz a subtração, não é isso? 0 vezes 8, 0. 5 menos 0, 5. Opa, o próprio 5, quando aqui é 0, e você multiplica por aqui, vai dar 0, o resto vai continuar sendo esse número. Então, nem vou escrever isso aqui.
Não precisa, deixa o 5 ali para não precisar escrever 0, porque 0 vezes 8 é 0. Aí efetuar a subtração que vai dar 5, já que eu vou obter o mesmo número de qualquer forma, então nem vou escrever isso, tá? Não vou gastar meu tempo, nem minha energia aqui. Então eu já sei que quando aqui for 0, no quociente, o resto vai ser 5. Não é isso? Vou botar 0 aqui, resto 5. O resto vai ser aquele próprio número ali. Não é? Então isso aqui é como se já fosse o resto. Tá? Só que eu não posso parar a divisão aqui. Eu quero continuar a divisão. Eu quero saber qual o resultado dessa divisão aqui. O 8 cabe dentro do 5? Não cabe, então 0. Agora, eu quero continuar a divisão. Como é que a gente faz para continuar a divisão? Baixa um 0, do nada. Já que não tem número para baixar, baixa um 0. Baixei o 0 pela primeira vez, tem que botar a vírgula aqui, não esqueça. Certo? E agora, como eu acabei de baixar um número, sempre que eu acabo de baixar um número, eu pergunto, quantas vezes o 8 cabe dentro dos 50? Ah, cabe 6 vezes, porque 6 vezes 8, 48. 48 para chegar a 50, restam 2. Não vou parar, eu quero continuar a divisão, para ver se eu consigo obter um resto 0. Certo? Então o que eu vou fazer? Vou baixar um 0 do nada. Acabei de baixar um número, eu tenho que perguntar quantas vezes o 8 cabe dentro do 20. Cabe 2 vezes, porque 2 vezes 8 é 16. Para chegar a 20, restam 4. Não vou parar a divisão, vou continuar tentando. Não é isso? Como é que eu faço para continuar a divisão? Baixo o 0 do nada. Baixei o 0, acabou de baixar um número. Quantas vezes o 8 cabe dentro do 40? Cabe 5 vezes, porque 5 vezes 8 é 40. Agora sim, resta o 0. Isso aqui é um número decimal exato. Essa divisão não é exata, porque apesar dela ter dado 0, isso aqui é um número decimal. Então a gente não diz que essa divisão é exata. Mas isso aqui se chama, isso aqui é um decimal exato. Tá certo? Então, olha bem, o que significa isso aqui? Significa que para alcançar o 50, eu preciso de 8 vezes, né, o 625 milésimos. Se eu escrever 625 milésimos, mais 625 milésimos, mais 625 milésimos, 8 parcelas iguais a 625 milésimos, o resultado dessa adição vai ser 50 certinho, tá bom? É isso. Então, se eu pedisse para você representar em forma de número decimal a fração 5/8, você poderia efetuar a divisão e acharia esse valor aqui, correto? Vamos lá. Mais uns exemplos aqui para ficar firme, porque a divisão é um pouco mais complicado, né? Vamos efetuar essa divisão aqui agora. 102 centésimos divididos por 24 décimos. Mesma coisa, olha, eu preciso igualar as casas decimais, certo? Vou colocar um 0 aqui e vou retirar a vírgula. Vou fazer essa divisão, vai dar o mesmo resultado. Então, quantas vezes o 240 cabe dentro do 102? Não cabe. Então, cabe 0 vezes. E agora, isso aqui, 0 vezes 240, 0, 102 menos 0, 102, isso aqui já é o resto. Mas eu não quero o resto, eu quero continuar a divisão até ver se encontro o resto 0. O que eu faço? Baixo um 0 do nada. Quando eu baixo o 0 pela primeira vez, eu tenho que botar uma vírgula aqui. Correto? E agora, como eu acabei de baixar um número, esse novo número formado aqui com o número que eu baixei, eu tenho que perguntar. Acabei de baixar um número, pergunta. Quantas vezes o 240 cabe aqui dentro do 1020? Ele cabe 4 vezes, certo? 4 vezes nada, nada. 4 vezes 4, 16, vão 1. 4 vezes 2, 8, com 9. 960 para chegar a 1020 são 60, certo? Ainda tem resto, mas eu quero continuar a divisão. Vou baixar um 0 do nada. Acabei de baixar um número. Quantas vezes o 240 cabe dentro dos 600? Cabe 2 vezes. 2 vezes nada, nada. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Certo? Vou fazer a subtração aqui, ó. 120. Correto? Eu quero ver se encontro o resto 0. Então vou colocar mais um 0 aqui, vou continuar a divisão. Acabei de baixar, eu pergunto quantas vezes 240 cabe dentro desse novo número. 1.200, ele cabe 5 vezes. 5 vezes nada, nada. 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 2, 10, com 2,
12 certinho, resto zero. Obtive resto zero. Isso aqui é um decimal exato, não é isso? E tá aí. Eu preciso de... O número original aqui, deixa eu reproduzir o número original, era 102 centésimos divididos por 24 décimos. Ou seja, eu preciso... se eu multiplicar o 2 inteiros e 4 décimos por 425 milésimos, eu obtenho esse número aqui. Esses números aqui multiplicados dão esse daqui. Tá certo? Veja bem, é que o 240 ele não cabe dentro do 1020, ou o 24 décimos é um número maior do que 102 centésimos. Né? Se eu colocar um zero aqui, centésimo por centésimo, aqui são 240 centésimos. E aqui são só 102 centésimos. Então esse número aqui é maior. Ele não cabe aqui dentro. O que cabe aqui? Não é ele todo, é um pedaço dele. Isso aqui não é nenhum. 425 milésimos desse número, não esse número todo, 425 milésimos desse número é o que cabe aqui. Tá bom? Então vamos prosseguir aqui. (53 centésimos divididos por 5 décimos). Certo? Então vamos igualar as casas decimais. Não é isso? E agora a gente elimina a vírgula. E nós vamos ficar com esse número aí. 53 dividido por 50. Certo? Então, 53 divididos por 50... Quantas vezes o 50 cabe dentro do 53? Cabe uma vez. E restam 3, certo? Quero continuar a divisão. Baixo um zero do nada. Como eu estou baixando pela primeira vez, eu boto uma vírgula aqui. Mas como eu acabei de baixar o número, formou-se um novo número aqui, agora eu pergunto quantas vezes o 50 cabe aqui dentro. Não cabe. Então eu tenho que botar um zero aqui. Certo? E aí 0 vezes 50, 0. 30 menos 0, 30. 30 continua sendo o resto. Eu nem vou escrever isso aqui porque não precisa. Quando eu boto 0 aqui, já sei que se eu multiplicar vai dar 0. Isso aqui vai ser o próprio resto. Certo? Mas eu não quero o resto, eu quero continuar a divisão. Até encontrar resto zero. Né? Então vou baixar um zero do nada, baixei. Quando eu acabo de baixar, eu tenho que perguntar quantas vezes o 50 cabe dentro do 300? Cabe 6 vezes. 6 vezes nada, nada. 6 vezes 5, 30. Certo? Resto zero. Agora sim, um decimal exato e é o resultado dessa divisão aqui. O resultado dessa divisão aqui, original, 106 centésimos. Tá certo? É isso. Bom, tem que mostrar alguns exemplos assim para ficar bem claro, sobretudo quando aparecem zeros no quociente. Geralmente acaba fazendo confusão. Então mais um aqui. 402 centésimos divididos por 4 décimos. Mesma coisa. Vamos fazer... Deixa eu subir um pouco mais aqui. Vamos igualar as casas decimais. 2 e 2. Retirar a vírgula. Não é isso? E agora eu vou efetuar essa divisão aqui. Essa divisão de 402 por 40, certo? Então, 402 divididos por 40, nós vamos fazer, vamos pegar o 40 aqui, né? É isso? 40 cabe dentro de 40, então eu pego 40. Cabe uma vez, resto zero, beleza? Só que eu tenho um número para baixar, então eu tenho que baixar, vou baixar o 2. Acabei de baixar o número. Quando eu acabo de baixar o número, eu pergunto, quantas vezes o 40 cabe dentro do 0,2? Isso aqui é 2, né? Quantas vezes... Eu acabei de baixar o 2, então eu tenho que perguntar. Quantas vezes o 40 cabe dentro do 2? Não cabe. Então você bota um 0 aqui. Certo? Quero continuar a divisão. Porque 0 vezes 40 dá 0. Aí 2 menos 0 vai dar 2. O 2 já é resto. Então
Vou botar 0 aqui, já sei que esse número aqui já vai ser o resto. Então não vou escrever isso tudo. Beleza? Isso aqui, mas eu não quero o resto, eu quero continuar a divisão. Não tem mais nada para baixar. Vou baixar um 0 do nada. Acabei de baixar pela primeira vez um 0. Quando eu baixo o 0 do nada pela primeira vez, eu tenho que botar vírgula aqui. Certo? Esse é o procedimento. E agora, como eu acabei de baixar o novo número formado, eu vou ter que perguntar: quantas vezes o 40 cabe dentro do 20? Não cabe. Então, não cabe. Certo? Vou continuar a divisão, porque 0 vezes 40, 0, blá, 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 isso aqui já é o resto. Mas eu não quero o resto. Resto diferente de 0, né? Eu quero o resto igual a 0. Então, vou acrescentar um 0 aqui, vou puxar um 0 do nada, e acabei de baixar, eu tenho que perguntar: quantas vezes o 40 cabe dentro do 200? Cabe 5 vezes, certo? 5 vezes nada, nada, 5 vezes 4, 20, 200 certinho, resto 0. Agora sim, esse é o resultado, tá bom? Fique bem atento nesse tipo de divisão aqui. Esse tipo de divisão aqui tem que ter muito cuidado. Porque, ó, eu tenho um 0 aqui, uma vírgula depois do 0, outro 0, 0 seguido de outro 0. Tem que ter bastante cuidado. Uma coisa muito importante que a gente deve fazer nas divisões, sobretudo essas divisões com números decimais, é fazer a prova real. Uma maneira de você verificar se você acertou a divisão é multiplicar esse quociente pelo divisor, somar com o resto, só que não tem resto, né? Então, se tivesse um número aqui, você multiplicaria o quociente pelo divisor, soma com o resto, tem que dar esse número aqui. Como aqui o resto é 0, somar com 0 não muda nada. Então, basta você fazer, se o resto for 0, basta você fazer quociente vezes divisor. Tem que dar exatamente isso aqui. Então, você faz uma prova real aqui, rapidinho, para verificar se você acertou a divisão, ok? Então, esse aí foi o nosso vídeo de hoje, né? Basicamente é isso. Bastante cuidado na hora de efetuar essas divisões, e eu deixei, como sempre, aí uma folha de exercício para você treinar essa divisão envolvendo números decimais. É preciso treinar bastante, tá bom? Um abraço, até a próxima.